A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui no meu canal Despertar da Fé com Sueli Nascimento e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Você sabe o significado verdadeiro da Páscoa? Qual o propósito de Deus ter instituído a Páscoa lá no Egito com o povo de Israel? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho, amém? E Deus, irmãos, ele tirou o povo de Israel do Egito. Após 430 anos que o povo estava lá, já escravizado, né? Eles passaram um bom período no Egito, não sendo maltratados, que foi o período em que José, ele viveu, né? Ele teve vida, mas depois José morre. E o faraó que conhecia José também morre. E ali, irmãos, se levanta um outro faraó que agora começa a escravizar o povo de Israel. E o povo de Israel começa a sofrer. E em meio a este sofrimento, eles clamam a Deus e Deus envia Moisés para retirar o povo do Egito. Então Deus vai tirar o povo de Israel, não porque eles merecessem, mas porque Deus os amava. E nós vamos encontrar em Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 7 ao 10, especificamente o 8, quando Deus disse que os amava, e era por amor, pelo amor que Deus sentia ao povo de Israel, que iria tirá-los da terra do Egito. E o Senhor não disse só isso, ele disse que estava ali também para cumprir com o concerto, com a promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas. Então, quando nós recebemos a salvação de Deus, não é porque merecemos, mas é a graça de Deus sobre as nossas vidas. É o amor de Deus sobre as nossas vidas. Foi Deus quem nos alcançou. E ele deixa isso na sua palavra tão claro, que ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. E os nomeei, e os santifiquei. Então, cada pessoa que ela é crente na pessoa bendita de Jesus, ela só está de pé porque é o Senhor que escolheu. E é o Senhor que tem mantido a vida dela, a sua vida, a minha vida, de pé. E ali Deus manda que o povo de Israel pegue um cordeiro sem mácula. O que isso significava dizer? Que aquele cordeiro não podia ter defeito. Por que isso? Porque aquele cordeiro ele estava apontando para Cristo. Que Cristo é o nosso cordeiro pascal, né? Como diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 7, a parte C. Diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então, o cordeiro, ele era sem mácula, porque ele apontava para a perfeição de Cristo, ele apontava para a impecabilidade de Cristo, porque Cristo, irmãos, ele foi o homem perfeito. Só que esse cordeiro, ele precisava ser sacrificado. Então, porque este sacrifício deste cordeiro apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A morte daquele cordeiro ia substituir o primogênito das famílias de Israel que estava no Egito. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário substitui a nossa morte e a nossa condenação. Porque nós estávamos condenados ao inferno, mas Cristo morreu na cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não era só isso. O cordeiro, depois de sacrificado, aquela família precisava pegar aquele sangue e aspergir nas vegas da casa. Por que aspergir nas vegas da casa? Porque esse sangue nas vegas da casa ia livrar o primogênito da morte. E é o sangue de Jesus, irmãos, que nos livra da ira e da morte eterna. Este sangue na vega das portas apontava para o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, o sangue de Cristo, ele nos livra da ira futura, ele nos livra do pecado, ele nos livra da morte eterna. E nós vemos isso lá em Êxodo, no capítulo 12, os versículos 13, 23 e 27. E vemos também em Hebreus, no capítulo 9,
e o versículo 22. Então, a Páscoa, irmãos, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, tem a ver com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Foi através do sacrifício de Jesus que nós recebemos perdão do pecado, que nós recebemos o livramento da morte eterna. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus, e é disso que a Páscoa, ela fala. De que forma você tem visto a Páscoa? E de que maneira você tem olhado para o sacrifício de Jesus? Que Deus em Cristo continue te abençoando e que você venha abrir a sua mente, abrir o seu coração para compreender que a Páscoa, ela fala de Cristo, ela fala da cruz, ela fala do sacrifício de Jesus, ela fala do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para nos dar oportunidade de nos encontrarmos com Deus, oportunidade de salvação, oportunidade de libertação, oportunidade de podermos ter comunhão com Deus, este Deus maravilhoso que fez os céus, fez a terra, mas quer ter comunhão conosco. Seres humanos e falhos, mas o Senhor, ele quer habitar no meio de nós, ele quer habitar em nós. Então entregue a sua vida a Cristo, porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é a verdadeira Páscoa, amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando, em nome de Jesus, e se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilha este vídeo, para que outros possam entender deste sacrifício maravilhoso de Jesus, amém?